Bora lá, rapaziada. Ó, o seguinte, aqui a gente vai estar fazendo um degradê navalhado, tá bom? No caso aqui na parte do topo, a gente vai estar passando um pente de número 3, beleza? Então, ó, vamos começar pelo topo, que a gente já finaliza o topo, fica livre e aí a gente vem para graduação, tá bom? Vamos lá, ó. Posso tirar o máximo que eu conseguir com a 3 na parte de cima, tá bom? Vamos lá, tirar bem. É muito importante a gente estar com o dedo segurando o pente, tá bom, rapaziada? Que por mais que o pente fica bem firme na máquina, o pente é magnético e tudo mais, só que a gente também não pode correr o risco, né, do pente pular e dar BO, beleza? Então sempre segurando bem firme o pente e vamos passar por toda a região do cabelo, tá bom? Nessa esquina, ó, na parte de cima. Até porque o pente 3 aqui vai ser o pente maior do nosso corte aqui, ó. Depois a gente só vai abaixando, beleza? Então vamos lá. Por todo o corte, a gente vem passando o pente número 3. Rapaziada, depois que a gente passou o pente número 3 em cima, agora a gente vai fazer o quê? Vamos vir com a 2 na recessão alta aqui, ó. Já pra dar uma suavizada, beleza? E criar uma marcação, tá bom? Então a recessão é isso aqui, rapaziada, ó. Recessão baixa, recessão média e a recessão alta, tá bom? A recessão alta é essa aqui do pezinho, ó. É essa do pezinho. A média tá na média aqui mesmo e a recessão baixa é essa do pezinho que desce, tá bom? Então na recessão alta aqui, ó, vamos estar criando uma marcação com o pente de número 2 na baixa. Ó. Então, se eu estou criando uma marcação, meu movimento é em C, movimento Simulation, tá bom? Bora lá. Beleza, criei a marcação com o pente número 2 na baixa. Agora eu preciso unir as duas alturas. A altura da 2 para a altura da 3. Como a gente vai fazer então? A gente vai jogar aqui na alta, tá bom? E automaticamente a gente já vai suavizar esse degrau, ó. Estamos suavizando esse degrau. Ó. Ou seja, como eu estou retirando a marcação, meu movimento já mudou. Agora meu movimento aqui é movimento reto, tá bom? Movimento de retirar a marcação. Estou fazendo aqui movimento reto. Ah, Neves, por que você está falando que está só suavizando? Porque a gente vai terminar de retirar a marcação na intermediária. Beleza? Então vamos lá. Na mesma região. Ó. É muito importante a gente escutar o barulho da máquina trabalhando, tá bom, rapaziada? Quando ela está tirando a marcaçãozinha, tá tipo um barulhozinho de serrando o cabelo, tá bom? A gente consegue escutar. Beleza, então para a gente recapitular, passamos a 3 na parte do topo, aí a gente criou uma marcação aqui na 2, na baixa, né? E automaticamente a gente suavizou na alta e agora terminou de retirar na intermediária. Beleza, vamos dar continuidade. Agora aqui, rapaziada, como é um degradê na navalha, a gente vai fazer o quê? Criar uma marcação com a 0 na baixa, tá bom? A gente vai vir aqui então mais ou menos um dedo abaixo da recessão baixa, tá bom? Lembra que recessão é essa aqui. Então, um dedo abaixo da recessão baixa, a gente vai criar uma marcação na 0 baixa, tá bom? Então, ó, como eu estou criando a marcação, meu movimento é em C, movimento Simulation. Ó, tô criando minha marcação. Beleza, ó, criei minha marcação na 0 baixa. Agora eu vou criar outra marcação na 0 alta, tá bom? Vamos lá. Então, essa mesma simetria que a gente fez com a 0 baixa, a gente vai fazer com a 0 na alta, tá bom? Bora lá. E lembrando, rapaziada, como a gente está criando a marcação,
a gente está fazendo o movimento em C, tá bom? Vamos lá. É muito importante a gente fazer essas marcações bem limpas, tá bom? Nada de marcação curtinha em cima da outra, porque essa marcação da zero aqui é uma das que os barbeiros mais têm dificuldade, tá bom? Então essa daqui que é a charada do degradê. Se a gente fazer essa marcação aqui bem feitinha e retirar bem retirada, o degradê vai ficar excelente, tá bom? Então beleza, vamos lá, ó. Automaticamente aqui a gente criou a marcação na zero baixa, criamos na zero alta, agora a gente precisa unir as duas alturas, beleza? Então vamos lá, ó. Se a gente criou na zero baixa e lá em cima está na zero alta, vamos suavizar agora com ela na intermediária, retirar essa marcação na intermediária. Eu costumo falar suavizar porque ela não vai tirar totalmente na intermediária, vocês vão entender aqui agora. Vamos lá. Estou com ela na intermediária, então, ó, eu posso passar sem medo. Eu só não posso ultrapassar dessa marcação aqui, ó. Mas aqui dentro eu posso trabalhar tranquilamente. Ó, ou seja, estou retirando a marcação, então meu movimento é movimento reto. Ou seja, fiz um movimento reto, já retirei o máximo que minha zero na intermediária conseguia tirar. Beleza, já tirei o máximo que a zero intermediária conseguiu tirar. Agora a gente vai voltar para zero na baixa. Para quê? Para desmarcar a zero baixa que a gente criou, tá bom? Então, ó, só caquininha. Por isso que eu falei que aquela hora a gente ia só suavizar com a intermediária, que a gente vai terminar de retirar a marcação com ela na baixa aqui, ó, com a zero na baixa. Estamos trabalhando só com a quininha, tá bom? Ó, terminando de retirar essa marcação, tá bom? É muito importante a gente estar com a escovinha, tá bom, rapaziada? Por quê? Porque conforme a gente vai graduando, vai caindo a sujeira do cabelo, entendeu? Vai cair no cabelo aqui, ó, e é cabelo solto. E se a gente não tiver com a escovinha para a gente limpar, a gente vai confundir com marcação. Mas se a gente analisar, é só cabelo que está solto. Beleza? Então vamos lá. Ó. Tô com a zero baixa ainda. Vamos caprichar aqui. Ó, depois que a gente retirou a marcação aqui, rapaziada, da zero baixa para zero alta, agora a gente vai vir com o nosso pente número 1,5, tá bom? Vamos jogar 1,5 aqui na alta e vamos o quê? Fazer movimento reto. Ó. Vamos fazer movimento reto para a gente retirar a cabelo aqui dessa região do nosso degradê. Vamos tirar o máximo que ela conseguir retirar, tá bom? Então, estou trabalhando com a 1,5 na alta, eu vou tirar o máximo que ela conseguir. Ah, ela não está tirando mais nada, vamos jogar lá na baixa agora, ó. Na mesma região. Ou seja, estou retirando o máximo que meu pente consegue tirar, tá bom? Tem muita gente que às vezes se complica fazendo degradê, porque mal passou o pente aqui, já dá sequência para o próximo passo, não é assim. Todos os pentes que a gente utiliza, a gente tem que trabalhar o máximo, a gente tem que extrair o máximo que o pente consegue extrair, tá bom? Olha lá, ó. Ou seja, meu pente 1,5 aqui já não está conseguindo tirar mais nada, mesmo na baixa. Agora a gente vai dar continuidade, beleza? Vamos pegar o nosso pente aqui de número 1 e agora a gente vai criar uma marcação aqui, ó, com a 1 na baixa, tá bom? Vamos lá. Estamos criando uma marcação aqui, ó,
com a 1 na baixa, tá bom? Vamos lá. E se eu estou criando a marcação, automaticamente o meu movimento com a máquina é movimento em C. Beleza? Ó. Criei a marcação. Agora eu preciso retirar esse degrau daqui de cima. Ó. A gente vai por parte. A gente vai retirar esse degrau daqui de cima primeiro. Depois a gente vai retirar esse degrau daqui de baixo, tá bom? Então vamos lá, ó. Se eu criei minha marcação com a 1 na baixa, agora eu preciso jogar na alta e unir as duas alturas. A altura da 1 com a 1,5 que eu passei aqui em cima. Então vamos lá. Fazendo o movimento reto, eu vou retirar esse degrau que está aqui em cima. Ó. E lembrando, eu só vou partir para o próximo passo depois que eu já tirar o máximo com o meu pente que eu estou utilizando. Ó. Estou trabalhando aqui com pente 1 na alta. Muito importante a gente estar escutando o barulho da máquina trabalhando, tá bom? Isso me facilita bastante a saber o momento exato de eu dar continuidade no processo. Ó. Beleza, agora aqui a gente já tá vendo e tá escutando também que a 1 na alta já não tá tirando mais nada. Então o que que a gente faz? Vamos cair para intermediária, beleza? Eu vou mudar meu movimento aqui? Não, não vou, porque meu intuito aqui é retirar a marcação ainda. Então meu movimento permanece movimento reto, tá bom? Ó. Tô fazendo movimento reto, ó. Depois que o meu pente de número 1 na intermediária já não está tirando mais nada, vamos jogar lá na baixa e agora terminar de desmarcar a 1 que a gente criou. Ó. Eu permaneço aqui fazendo o movimento reto, que até então meu intuito aqui é retirar a marcação. Ah, Neves, eu estou trabalhando aqui com a 1 na baixa, eu não posso voltar para a intermediária? Claro que pode. Se a gente vê que tem que tirar um pouquinho aqui para cima, ó, a gente vai retornar na alta. Ó, tô tirando um pouquinho para cima. Ah, agora eu quero tirar um pouquinho mais para o meio, intermediária. Então a gente tem essa liberdade para estar trabalhando com a alavanca, tá bom? Ó, beleza. Automaticamente a gente retirou aquele degrau que estava aqui em cima. Agora a gente precisa eliminar esse aqui de baixo, tá bom? Qual pente que a gente vai estar utilizando agora? O pente de número meio, tá bom? A meio a gente vai colocar aqui, ó, na intermediária, tá bom? Muita gente peca, rapaziada, em passar a meio na baixa aqui, ó. Ou seja, a meio baixa é a mesma coisa do que a zero na intermediária, entendeu? Então, muitas das vezes vai marcar esse corte. Então, a gente vai vir aqui com ela na meio intermediária, tá bom? Vou estar fazendo aqui movimento reto. Vou estar fazendo um movimento reto, passando em cima dessa marcação sem medo de ser feliz, tá bom? Vamos embora. Então, passando a meio em cima da marcação.
Lembrando que essa marcação que a gente está retirando é a marcação da zero alta, tá bom? Então, ó. Agora, alguns detalhezinhos ou outro que ficou aqui para cima do nosso pente anterior, vamos jogar na alta, o meio na alta, e vamos estar retirando só com a quininha, ó. Vamos polir esse degradê, ó. Só com a quininha que eu falo, rapaziada, é usar 2 dentes da máquina aqui só. Ou seja, eu vou estar literalmente só com a quininha da máquina. Estou trabalhando com a quina aqui, fazendo movimento reto, tá bom? Que eu estou exatamente retirando marcações. Então o movimento permanece movimento reto. Agora é o seguinte, rapaziada. E essa marcação que ficou aqui, ó? Se eu acabei de falar que a gente não pode passar meio na baixa. Agora essa marcação a gente vai fazer o quê? A gente precisa desmarcar a zero alta que a gente fez aqui, ó. Então automaticamente a gente vai colocar aqui a zero na alta, beleza? Para a gente desmarcar a marcação da zero alta que a gente fez. Estamos desmarcando a marcação. E depois a gente vai polir esse degradê. Eu já vou estar mostrando para vocês aqui. Por enquanto a gente está desmarcando a zero alta que a gente criou. Ou seja, então, rapaziada, é sem desespero. Entendeu? O corte de cabelo é ousadia. É você olhar para o corte, analisar, ver na onde que tem marquinha. Entendeu? É capricho, ó. Então a gente está fazendo o que aqui? Por enquanto a gente está desmarcando a zero alta, ó. A gente está desmarcando a zero alta. Ó. Agora a gente vai fazer o que aqui? Vamos ir nas imperfeições, tá bom? Vamos pontilhar esse degradê, para deixar esse degradê o mais performance possível, tá bom? Então, com a zero na alta, só com a quina, eu vou trabalhar na onde? Vou trabalhar na onde eu tô vendo que tem as regiões mais densas. Pô, Nes, mas a gente graduou belezinha, por que que fica algumas regiãozinhas mais densas? Porque por mais que a gente faz uma graduação com os pentes, rapaziada, tem alguns agrupamentos de cabelo que não consegue sair com a graduação. Então, para a gente deixar esse degradê bem performance, a gente vem pontilhando. Ó, a gente está com a zero na alta, ó, só com a quina da máquina, tá bom? Dá uma analisada para vocês verem a liberdade que a gente tem. Então, se a gente fazer o movimento certo, se a gente tiver com a mão bem leve, cara, olha a liberdade que a gente tem de trabalhar nesse degradê. Deixar esse degradê o mais performance possível. Lembrando que a gente tem que trabalhar na última marcaçãozinha aqui ainda, tá? Ó, por enquanto eu tô pulindo esse degradê no modo geral. Agora a gente vai aqui com a zero intermediária, tá bom, rapaziada? Ó. E vamos pegar a marcaçãozinha.
Por isso que é muito bom a gente sempre analisar o corte, seguir o processo exato, tá bom? Porque para muita gente o corte aqui já tinha acabado o degradê, ó. Mas não, tem marcaçãozinha aqui ainda. Ó, tô com ela na intermediária aqui, ó. Máquina na intermediária. E é só caquininha da máquina, tá bom? Porque o intuito aqui é retirar a marcação e não criar uma marcação nova, tá bom? Então, se a gente vir aqui para retirar essa marcação com a máquina reta, vai criar uma marcação ao invés de retirar, entendeu? Então, a gente vem só caquininha, ó. E mais uma vez entra naquele detalhe que eu falei, para a gente escutar o barulho da máquina trabalhando, ó. Vamos escutar o barulho da máquina trabalhando, para quando a gente não ouvir mais barulho dela cortando o cabelo, a gente já tem que alternar para zero baixo. Ó. Então esse capricho no final aqui, rapaziada, é só para deixar o degradê bem pontilhado, com a qualidade excelente, tá bom? Mas se vocês fizerem a graduação com a sequência certinha, muitas das vezes, se você for iniciante, essa técnica que eu estou fazendo aqui vai ser um pouquinho mais complicado para você, tá bom? Então não foquem nessa técnica final. Se vocês conseguirem entregar aquele resultado que eu entreguei aqui com as graduações e chegar no resultado 3 tom, tá excelente, tá bom? Aí conforme vocês forem pegando confiança, a gente vem para essa técnica de pontilhado, tá bom? Ó, por quê? Porque a gente trabalha aqui, ó, por todo o degradê, tá bom, rapaziada? Então, se você não tiver uma experiência que eu falo mais de um ano que você corta, pode ser que essa técnica aqui, ao invés de ajudar, vai te atrapalhar, entendeu? Então, ó, vamos pra cima. Eu notei que essa região aqui de cima, ó, tá um pouquinho mais escura. Então, a gente vai estar trabalhando ali em cima dela. Ó. Peguei meu pente 1,5, tô trabalhando ali com a quina 1,5 na alta, intermediária. Vou trabalhar só com a quininha, porque eu quero atingir só naquela região. Entendeu por quê? Porque é aqui que precisa ser trabalhado. Se eu vir com a máquina reta, vai pegar essas regiões onde já tá beleza. Entendeu? Então, ó, agora baixa. Então, Neves, a gente fez a graduação, a gente não pode voltar mais atrás com os outros pentes? Jamais, é claro que a gente pode, tá bom? Então é por isso que a gente tem que evitar ao máximo a deixar a marquinha no corte. Por quê? Porque se a gente está vendo uma marquinha, a gente precisa retirar ela. Tá bom? A gente precisa, não pode deixar o cliente ir embora com marcação no cabelo. Tá bom? Depois que a gente graduou, tá bom? Essa lateral, a gente vai fazer o quê? A gente vai preparar esse couro cabeludo para estar recebendo a gilete, beleza? Então o que a gente vai fazer? Com a nossa máquina de acabamento, pode ser máquina de qualquer marca, tá bom, rapaziada? Qualquer marca, já trabalhei com todo tipo de máquina. Qualquer máquina dá certo, beleza? Então, ó, vamos ligar nossa máquina. Esse cabelo que ficou aqui embaixo, ó, a gente automaticamente vai criar uma marcação com a máquina de ponta cabeça, tá bom? Ó, automaticamente a gente criando essa marcação, essa região que fica aqui abaixo dessa linha está preparada para receber a gilete. Então a gente pode passar a gilete tranquilo, que não vai interferir em nada, tá bom? Ó, estamos criando a marcação.
criamos a marcação, tá bom? Agora, essa marcaçãozinha que ficou aqui em cima, ó, a gente vai fazer o quê? Vai retirar com a máquina para cima. Ó, com a máquina para cima, a gente está retirando a marcação, ó. Beleza, rapaziada? Depois que a gente criou a marcação com a máquina de acabamento e retirou, vamos estar passando aqui o nosso gel shaving, tá bom? O gel serve justamente para a gente navalhar, tá bom? Vamos deixar aqui bem umedecidinha para nossa lâmina correr perfeitamente. Então agora, rapaziada, depois que a gente já passou o shave, vamos estar vindo aqui com a nossa gilete, tá bom? E vamos retirando tudo que ficou na parte de baixo aqui, ó. É muito importante a gente tá com a mão bem leve, tá bom? Ó. A gente tá com a mão bem levinha, retirando tudo que ficou nessa parte de baixo. Nessa parte da orelha, ó, a orelha não dói, pode puxar lá para baixo, tá bom? E com esse dedo de cima a gente trava aqui, ó. Rapaziada, depois que a gente já passou a navalha aqui na lateral, a gente vai estar fazendo o pezinho do cabelo, tá bom? Muita gente acha que o pezinho é irrelevante, mas nesse corte aqui, aonde o cliente passa a máquina na parte de cima, o pezinho é uma das peças fundamental do corte, tá bom? Então vamos lá, ó. Primeira coisa aqui, a gente vai marcar no meio do pezinho, tá bom? No meio do perfil, ó. Vamos estar marcando aqui. Ó, marcamos no meio e a gente vai puxar para as laterais, tá bom? Automaticamente minha própria máquina serve de régua pra gente, ó. Ó, ó. Nessa parte da quina aqui, ó, do pezinho, a gente precisa fazer na diagonal, tá bom? Automaticamente a gente fazendo na diagonal vai ficar retinho quando vocês visualizarem daí, beleza?
Ó, agora a gente vai estar fazendo na diagonal. Beleza, ó, a gente fez o pezinho, marcou aqui na parte central, puxou para lateral, agora a gente precisa puxar lá para o outro lado. Então é isso aí, rapaziada. Ó, o pezinho a gente marcou na parte central, puxou para lateral, depois a gente puxou para o outro lado, tá bom? Essa quininha que a gente manteve na diagonal, automaticamente para vocês aí tá retinho, tá bom? Então, ó, o pezinho é uma das peças mais importantes desse corte, aonde o cliente passa uma máquina na parte de cima, tá bom? Então é isso aí, rapaziada. Fiquem com o resultado, tá bom? Espero que esse vídeo agregue muito valor aí no seu serviço, no seu dia a dia, beleza? Já coloque em prática tudo que você aprendeu o quanto antes e eu te aguardo na próxima aula, fechou? Tamo junto, fiquem com Deus e é nóis!